Olá, turma. Professor Felipe aqui com vocês, iniciando a segunda aula da disciplina de Educação Física, destinada aos alunos do terceiro ano. No tema da aula de hoje, a gente vai tratar da influência das práticas corporais nas doenças crônicos-degenerativas. Os objetivos dessa aula são conceituar o que é doença e saúde. Também vamos analisar e caracterizar as doenças crônicos-degenerativas e entender a importância, das práticas corporais no tratamento de algumas doenças. Então, o que se entende por saúde e doença? Quando se fala em saúde e doença, está muito em evidência na sociedade atual a busca por um corpo saudável. Entretanto, a saúde envolve diversos aspectos da vida do ser humano, como saúde mental, qualidade de vida, relações saudáveis de diversas ordens, no trânsito, na família, no trabalho, a relação saudável do homem com o meio ambiente. A saúde está condicionada a diversos fatores chamados determinantes sociais da saúde. Acesso a condições de moradia, de lazer, que inclui também as possibilidades de práticas corporais. A saúde não é como um bem de consumo, mas como um recurso para a vida. As práticas corporais aparecem como um dos fatores relacionados à saúde, auxiliam no não aparecimento ou até mesmo na melhora das doenças crônicos-degenerativas, mas elas não estão sozinhas. É preciso saber que existe outro fator envolvido, o que leva a se viver com saúde ou buscar nas práticas corporais a cura para as doenças. Então, quando a gente fala do conceito de saúde, no cenário mundial, a gente está falando do estado completo do bem-estar físico, mental e social, certo? Que é um direito humano fundamental, né? E se a gente for restringir, pensando mais como nação, aqui falando do Brasil, seriam as determinantes sociais, que são os requisitos básicos, como alimentação, moradia, saneamento básico, condições, é, condições favoráveis de meio ambiente, trabalho, renda e educação. Então, o que significa processo saúde-doença? Representa o conjunto das relações e variáveis que produz e condiciona o estado de saúde e doença de uma população, o qual se modifica nos diversos momentos históricos e no desenvolvimento científico da humanidade. Então, vamos viajar aqui no tempo. Por que adoecemos? No passado, a principal causa das doenças era microbiológica. Havia forte apelo das campanhas de vacinação e com a descoberta da vacina e o avanço tecnológico, várias doenças foram erradicadas. Na contemporaneidade, as doenças mais recorrentes são as chamadas crônico-degenerativas, que é a obesidade, hipertensão, diabetes, entre outras, onde existe um forte apelo à mudança de hábitos. Alimentação e exercícios são os mais evidentes. O homem evoluiu, descobriu a vacina e encontrou a cura. Porém, o avanço tecnológico trouxe o sedentarismo e com ele as doenças relacionadas à falta de prática corporal no seu cotidiano. O homem primitivo utilizava-se das práticas corporais como recurso para poder sobreviver, para caçar, para nadar, para deslocar-se. Enquanto o homem contemporâneo muitas vezes não necessita utilizar-se de práticas corporais como recurso, mas pode vivenciá-las como parte da cultura de lazer, de trabalho ou de saúde. Vivenciar uma cultura de prática corporal leva a uma vida com saúde, diferentemente de buscar nelas a cura para doenças. As práticas corporais sempre fizeram parte da cultura humana e é cultural o sentido a elas atribuído em diversos momentos históricos.
Muito se divulga o papel das práticas corporais na cura ou na prevenção de doenças crônico-degenerativas. Pouco se fala no seu significado maior para a qualidade de vida das pessoas, não só no âmbito individual, mas também na saúde coletiva. Vamos esclarecer aqui alguns conceitos, certo? Quando a gente fala de postura, é a posição ou alinhamento do corpo parado ou em movimento, equilibrando as suas diversas partes sob a ação da gravidade. A posição mantida constantemente em várias situações acaba se tornando hábito postural, que às vezes pode ser mau hábito ou chamado de vício postural. Uma boa postura é aquela que o alinhamento postural proporciona pouco estresse às partes do corpo, né? A coluna vertebral, aos joelhos, quadris e etc., envolvidas na atividade. A postura depende muito da força da resistência muscular localizada e da flexibilidade. E a baixa aptidão muscular pode causar problema postural, maior risco de lesão muscular, dor lombar e, no caso de idoso, maior risco de quedas. As doenças crônicas tendem a surgir quando deixamos a saúde de lado e, segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças crônicas são responsáveis por 63% das mortes em todo o mundo. Essa porcentagem equivale a 36 milhões de pessoas anualmente. Com certeza isso significa muitas pessoas acometidas pelas doenças crônicas. Então, quais são as doenças? As doenças crônicas não têm uma causa única, geralmente é uma consequência de algum dano no organismo de longa progressão, que muitas vezes levamos por toda a vida, podendo ser silenciosas ou sintomáticas. E entre essas principais doenças estão as doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas como bronquite, asma, rinite, né, a hipertensão, o asma, o câncer, osteoporose, mal de Parkinson, derrame cerebral, diabetes e doenças metabólicas como a obesidade e a dislipidemia. Alimentação inadequada, obesidade, uso de álcool, cigarro e outras drogas, o sedentarismo e a falta de descanso são os principais fatores que levam ao desenvolvimento dessas patologias. Então, exames preventivos de rotina no serviço de atenção primária são recomendados para a prevenção dessas doenças crônicas. E quanto às doenças crônicas transmissíveis? São as doenças infecciosas e causadas por organismos invasores, como vírus e parasita. Então, os exemplos desse tipo de doença é a AIDS, a hepatite B e C e a tuberculose. Mas será que existe uma forma de viver de bem com a vida, mesmo com essas doenças transmissíveis? Apesar de não ter cura comprovada para as doenças crônicas, sabe que a mudança de um estilo de vida pode garantir a sua saúde por um longo período de tempo. Então vamos conhecer melhor aqui as doenças degenerativas. As doenças degenerativas são aquelas que causam lesões nas células, podendo afetar a visão, os ossos, os tecidos, os vasos sanguíneos, entre outros. Essas doenças são crônicas e não são transmitidas, afetando as células do corpo de forma contínua, irreversível e com sintomas de piora progressiva, limitando as funções básicas do corpo, como o movimento, a respiração, o raciocínio e levando, em alguns casos, até a morte. As causas do surgimento de doenças degenerativas, elas estão relacionadas com aspectos genéticos, fatores ambientais, má alimentação e ao sedentarismo. Atualmente não há cura e nem tratamento específico para essas doenças. O uso de medicamentos alivia os sintomas da doença e proporciona melhores condições de vida aos doentes.
Então, com o crescimento da idade média na população, as doenças degenerativas mais comuns nos idosos têm aumentado na sociedade. As doenças degenerativas são classificadas como doenças degenerativas do sistema nervoso ou doenças degenerativas do sistema muscular. E as principais são o Alzheimer, que é doença também conhecida como mal de Alzheimer. Afeta o cérebro e causa a morte de neurônios. As áreas afetadas no cérebro comprometem a memória, a capacidade de linguagem e o comportamento. No Brasil, estima-se que 1 milhão de pessoas sofram com a doença de Alzheimer. E essa doença ela afeta principalmente as pessoas a partir dos 60 anos de idade. O Parkinson, ou doença ou mal de Parkinson, é causada pela destruição de neurônios na área conhecida como substância negra. Essa região é responsável pela produção do neurotransmissor dopamina. Dentre as várias funções da dopamina está o controle dos movimentos corporais. Esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença autoimune no qual as células de defesa do organismo atacam os neurônios e destroem a sua bainha de mielina. Essa condição provoca lesões no cérebro que levam à atrofia ou perda da massa cerebral. Assim, as funções do sistema nervoso central ficam comprometidas. Osteoporose ocorre quando as células ósseas não estão sendo renovadas de maneira satisfatória, ocasionando maior fragilidade e menor espessura óssea. Essa doença acomete principalmente mulheres porque seus ossos já são naturalmente mais finos. Então, alguns sintomas são as fraturas, ou dor ou sensibilidade óssea e a postura encurvada. Distrofia muscular. A distrofia muscular caracteriza um grupo de mais de 30 doenças que causam a degeneração progressiva dos músculos. Não há cura para qualquer uma das formas de distrofia muscular. Na maioria dos casos, não há como prevenir as doenças degenerativas. Algumas poucas podem resultar da exposição a certos agentes nocivos, como metais pesados. Nesses casos, deve-se evitar o contato com esses agentes. Agora vamos falar sobre diabetes. A diabetes, ou diabetes mellitus, é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. A insulina é um hormônio que tem a função de quebrar as moléculas de glicose, ou seja, de açúcar, transformando-a em energia para a manutenção das células do nosso organismo. O diabetes pode causar o aumento da glicemia e altas taxas podem levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. E em casos mais graves, o diabetes pode levar à morte. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente no Brasil mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população nacional. A melhor forma de prevenir é praticando atividades físicas regularmente, mantendo uma alimentação saudável e evitando o consumo de álcool, tabaco e outras drogas. Comportamentos saudáveis evitam não apenas o diabetes, mas outras doenças crônicas como o câncer. A causa do tipo de diabetes ainda é desconhecida e a melhor forma de preveni-la é com práticas de vida saudáveis, alimentação, atividade física e evitar álcool, tabaco e outras drogas. Os tipos mais comuns de diabetes. O diabetes mellitus pode se apresentar de diversas formas e possui diversos tipos diferentes. Independente do tipo de diabetes, com o aparecimento de qualquer sintoma, é fundamental que o paciente procure com urgência o atendimento médico especializado para dar início ao tratamento. Vamos ver o diabetes do tipo 1. Sabe-se que a via de regra é uma doença crônica não transmissível, hereditária, que concentra entre 5% e 10% do total de diabéticos do Brasil. Ele se manifesta mais frequentemente em adultos,
mas crianças também podem apresentar. O diabetes tipo 1 aparece geralmente na infância ou adolescência, mas pode ser diagnosticado em adultos também. Pessoas com parentes próximos ou que têm ou tiveram a doença devem fazer exames regularmente para acompanhar a glicose no sangue. O tratamento exige o uso diário de insulina e outros medicamentos para controlar a glicose no sangue. A causa do diabetes tipo 1 ainda é desconhecida e a melhor forma de preveni-la, como já vimos, é com as práticas saudáveis, alimentação, atividade física, evitando álcool, tabaco, outras drogas e vícios. Diabetes tipo 2. Ela ocorre quando o corpo não aproveita adequadamente a insulina produzida. A causa do diabetes tipo 2 está diretamente relacionado ao sobrepeso, sedentarismo, triglicerídeos elevados, hipertensão e hábitos alimentares inadequados. Por isso, é essencial manter o acompanhamento médico para tratar dessas e outras doenças que podem aparecer junto com o diabetes. Cerca de 90% dos pacientes diabéticos no Brasil têm esse tipo. Diabetes latente autoimune do adulto. Ela atinge basicamente os adultos e representa um agravamento do diabetes do tipo 2. Caracteriza-se basicamente no desenvolvimento de um processo autoimune do organismo, que começa a atacar as células do pâncreas. Pré-diabetes é quando os níveis de glicose no sangue estão mais altos do que o normal, mas ainda não estão elevados o suficiente para caracterizar um diabetes do tipo 1 ou tipo 2. É um sinal de alerta do corpo que normalmente aparece em obesos, hipertensos e pessoas com alterações nos lipídios. Esse alerta do corpo é importante por ser uma única etapa do diabetes que ainda pode ser revertida, prevenindo a evolução da doença e o aparecimento de complicações, incluindo o infarto. No entanto, 50% dos pacientes que têm o diagnóstico de pré-diabetes, mesmo com as devidas orientações médicas, desenvolvem a doença. A mudança de hábito alimentar e a prática de exercício são os principais fatores de sucesso para o controle. Diabetes gestacional. Ocorre temporariamente durante a gravidez. As taxas de açúcar no sangue ficam acima do normal, mas ainda abaixo do valor para ser classificada como diabetes do tipo 2. Toda gestante deve fazer o exame de diabetes regularmente durante o pré-natal. Mulheres com doença têm um maior risco de complicações durante a gravidez e o parto. Esse tipo de diabetes afeta entre 2 e 4% de todas as gestantes e implica risco aumentado do desenvolvimento posterior de diabetes para a mãe e o bebê. Então, sintomas, né? Os principais sintomas de diabetes são fome e sede excessiva e vontade de urinar várias vezes ao dia. Então, do tipo 1, a gente tem fome frequente, a sede constante, vontade de urinar diversas vezes ao dia, perda de peso, fraqueza, fadiga, mudanças de humor, náusea e vômitos. O tipo 2 também tem a fome frequente, a sede constante, formigamento nos pés e mãos, vontade de urinar diversas vezes e infecções frequentes na bexiga, rins e pele e feridas que demoram para cicatrizar. E a visão também embaçada. Fatores de risco. Além de fatores genéticos e a essência de hábitos saudáveis, existem outros fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento do diabetes. Então, existe o diagnóstico, de pré-diabetes, pressão alta, colesterol alto ou alterações na taxa de triglicerídeos do sangue, sobrepeso, principalmente se a gordura estiver concentrada em volta da cintura, né? A questão também de pais, irmãos ou parentes próximos com diabetes, doenças renais crônicas, mulher que deu à luz a criança com mais de 4 quilos,
né? O diabetes gestacional, síndrome de ovários policísticos, diagnóstico de distúrbios psiquiátricos, esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar, apneia do sono, uso de medicamentos de classes de glicocorticoides. Então, todos esses são fatores de risco. A seguir, vamos ver um vídeo, né, que detalha de forma mais clara, né, como é desenvolvido o diabetes no nosso organismo.
Uhum. 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 Então, como a gente viu aí nesse vídeo, né, o exercício é também uma forma eficaz, né, de prevenir complicações da diabetes e de controlar os níveis de glicemia. O exercício é benéfico, pois vai estimular a produção de insulina e facilitar o seu transporte para as células. Então, vamos falar aqui só rapidinho, né, a respeito do sistema cardiorrespiratório. Geralmente, quando a gente fala de atividade física, né, caminhada, corrida, se fala muito dos exercícios cardiorrespiratórios, né? Então, vamos ver um pouquinho sobre o que é isso, né? Há quem afirme que a aptidão cardiorrespiratória é a aptidão para a vida. Então, para que o organismo se mantenha vivo e seja capaz de realizar as tarefas do dia a dia,
físicas ou mentais, é necessário que nossas células recebam constantemente oxigênio e nutrientes. Então, cabe a esse sistema composto por coração, pulmões e a circulação sanguínea fazer esse trabalho. Durante qualquer atividade muscular, é fundamental o bom funcionamento desse sistema para evitar a fadiga precoce. Então, a baixa aptidão cardiorrespiratória pode causar diminuição da capacidade de trabalho, fadiga precoce durante as atividades de lazer, de trabalho ou do dia a dia. Ok? E aqui nós temos a escala de Borg, né? A escala de Borg, ela pode ajudar na sua percepção da intensidade do esforço realizado, seja jogando, seja andando, caminhando ou pedalando, ou até mesmo nas suas tarefas diárias, né? Então a escala de Borg, ela possui uma classificação de 0 até 10, né? Você vai pontuar, né, aquele esforço, a intensidade daquele esforço, e aí você vai determinar se ela é muito leve, se ela é muito leve, se ela é leve, se ela é moderada, ou se é um pouco intensa, né, ou intensa, muito intensa, ou até máxima, certo? Então essa escala de Borg, ela vai medir, né, a sua percepção da intensidade de esforço, a sua percepção da intensidade do esforço realizado. Então, muito se falou, né, principalmente na parte do diabetes, sobre a alimentação, sobre os nutrientes. Então, a alimentação ela faz parte, né, do bom funcionamento do nosso organismo. Então, os nutrientes encontrados nos alimentos, eles fornecem a energia vital para a realização das tarefas, né, para as atividades no cotidiano, do dia a dia. E esses nutrientes, eles se classificam em grupos, né, que são os carboidratos, as gorduras, as proteínas, que esses são conhecidos como macronutrientes. E as vitaminas e minerais são os micronutrientes, além de um componente vital, né, que é a água. Então, uma alimentação saudável deve considerar aspectos quantitativos que referem-se à quantidade de calorias consumidas e a qualitativos que referem-se ao tipo de alimento consumido. Um atleta de alto nível ele vai precisar consumir em média de 4 a 5 mil calorias diárias e adultos jovens na faixa etária ali entre 18 e 35 anos necessitam consumir em média 2.000 calorias, né? Mulheres, e 2.700 calorias homens. Porém, é necessário levar em conta os fatores individuais. Então, afinal, o que é essa caloria? A caloria é a unidade de medida de quantidade de energia contida nos alimentos. Essa energia pode ser utilizada ou armazenada no organismo, principalmente na forma de gordura. Então, como é que anda a sua alimentação, né? Existe um importante instrumento para ajudá-lo na autoavaliação, que é a pirâmide alimentar. Outra coisa que ajuda muito na questão de manter uma alimentação saudável, né? Que é aprender a ler os rótulos dos alimentos, né? Que existe a informação nutricional obrigatória, né? E está descrito a porção, que é a quantidade média do alimento que deve ser usualmente consumido por pessoas sadias a cada vez que o alimento é consumido, promovendo a alimentação saudável, né? Existe o percentual de valores diários, que é um número em percentual que indica o quanto o produto em questão apresenta de energia e nutrientes em relação a uma dieta de 2.000 calorias. Então, cada nutriente ele apresenta um valor diferente para se calcular o percentual de valores diários, certo? E a medida caseira, né, que indica a medida normalmente utilizada pelo consumidor para medir o alimento. Então, por exemplo, fatias, unidades, pote, xícaras, copos, colheres de sopa, né? São
geralmente assim descrito nas informações nutricional. E a apresentação da medida caseira ela é obrigatória. Essa informação vai ajudar você, consumidor, a entender melhor as informações nutricionais. Então, em cada parte existe um esclarecimento para a sua saúde. Então aqui a gente vai falar um pouquinho, né, do que significam os itens que tem na tabela de informação nutricional dos rótulos, né? Vamos começar com o valor energético, que é a energia produzida pelo nosso corpo proveniente de carboidratos, proteínas e gorduras totais. Na rotulagem nutricional, o valor energético é expresso na forma de quilocalorias e quilojoules. Os carboidratos são os componentes dos alimentos cuja principal função é fornecer energia para as células do corpo, principalmente do cérebro, e são encontrados em maior quantidade em massas, arroz, açúcar, mel, pães, farinhas, tubérculos e doces em geral. As proteínas, que são os componentes dos alimentos necessários para a construção e manutenção de nossos órgãos, tecidos e células. Encontramos proteínas nas carnes, ovos, leites e derivados, e também nas leguminosas, feijões, soja e ervilha. As gorduras totais, que as gorduras são as principais fontes de energia do corpo e ajudam na absorção das vitaminas A, D, E e K. As gorduras totais referem-se à soma de todos os tipos de gorduras encontrados em um alimento, tanto de origem animal quanto origem vegetal. Gorduras saturadas é um tipo de gordura presente em alimentos de origem animal. E são exemplos, né? Carne, toucinho, pele de frango, queijos, leite integral, manteiga, requeijão e iogurte. O consumo desse tipo de gordura deve ser moderado, porque quando consumido em grandes quantidades pode aumentar o risco de desenvolvimento de doenças do coração. As gorduras trans ou ácidos graxos trans é um tipo de gordura encontrada em grande quantidade de alimentos industrializados, como as margaridas, cremes vegetais, biscoitos, sorvetes, salgadinhos prontos, né? Nos pães também, produtos de panificação, alimentos fritos e em lanches, né? Que utilizam essas gorduras vegetais hidrogenadas na sua preparação. Então, o consumo desse tipo de gordura deve ser muito reduzido, considerando que o nosso organismo não necessita desse tipo de gordura e ainda porque, quando consumido em grandes quantidades, pode aumentar o risco de desenvolvimento de doenças do coração. Então, não se deve consumir mais que 2 gramas de gordura trans por dia. Fibra alimentar. Ela está presente em diversos tipos de alimentos de origem vegetal, como frutas, hortaliças, feijões e alimentos integrais. A ingestão de fibras auxilia no funcionamento do intestino e procure consumir alimentos com altos, né, índices de fibras alimentares. O sódio. O sódio está presente no sal de cozinha e em alimentos industrializados, salgadinhos, molhos prontos, embutidos, produtos enlatados, enfim. Então deve ser consumido com moderação, uma vez que o consumo excessivo pode levar ao aumento da pressão arterial. E a seguir, vamos ver, né, a relação de consumo com gasto de energia e as implicações na composição corporal. Se o total de calorias dos alimentos que você consome é maior que a quantidade do gasto diário de energia, as calorias excedentes irão se acumular na forma de reserva de gordura no tecido adiposo. Então, o ideal é equilibrar essa balança, né? Então, o consumo ele tem que ser nivelado com o gasto energético. Então, se você pretende perder peso, o consumo deve ser menor e o gasto energético deve ser maior. Mas você não pode confundir excesso de peso, ele é diferente de excesso de gordura, né? Que essa pode levar à obesidade. E aí está a importância de conhecer a composição corporal. Ao se estudar a composição corporal, geralmente são considerados 2 componentes principais: a gordura corporal relativa, né, está referente ao percentual de gordura, e a massa corporal magra, que inclui fluidos corporais, músculos e ossos.
Então, o percentual de gordura e a massa magra são indicadores na prevenção de doenças, aspectos estéticos e a melhor performance atlética. Atletas que apresentam massa corporal elevada não necessariamente possuem excesso de gordura, podendo apresentar musculatura muito desenvolvida. Há diversas formas de se avaliar a composição corporal. A mais simples de conhecer se a massa corporal, o peso, está dentro do recomendável para a saúde é fazer o cálculo chamado de Índice de Massa Corporal, ou IMC, que é exatamente o peso corporal dividido pela altura ao quadrado, né? E sua utilização ela é mais adequada à faixa etária entre 18 e 65 anos de idade. E a sua interpretação se faz por meio de uma tabela proposta pela Organização Mundial da Saúde. Então, o resultado desse cálculo vai ficar de acordo com essa tabela que vocês estão vendo aí. Então, se o MC ele for de 18, até 18,4, o indivíduo se classifica no baixo peso. O recomendável é que fique entre 18,5 e 24,9. Aí é a faixa etária recomendável, certo? Se passou de 24,9 e foi de 25 até 29,9, aí você já está com sobrepeso. E a obesidade de 30 a 34,9 é a obesidade nível 1, de 35 a 39,9 é a obesidade nível 2 e de 40 ou mais é a obesidade nível 3. Então, o resultado desse cálculo, né, vai se encaixar nessa tabela que foi proposta aí pela Organização Mundial da Saúde, e aí você vai saber mais ou menos ali como é que está o seu índice de massa corporal. E um alerta: a obesidade é um problema social e já é considerada uma epidemia mundial e é uma questão de saúde pública, e ela pode começar na infância ou na adolescência. Aqui a gente tem dados, né, sobre a obesidade infanto-juvenil. Então, 124 milhões de crianças e jovens com obesidade no mundo. Então, é 5 vezes maior probabilidade de obesidade na vida adulta. E aqui no Brasil tem um terço disso, né? No Brasil, 1 em cada 3 crianças estão com excesso de peso, né? Ou sobrepeso ou obesidade, que é o que vale a 30% de crianças e adolescentes com excesso de peso no Brasil. No Brasil, os índices de sobrepeso e obesidade refletem os padrões mundiais. A realidade do estado do Rio de Janeiro destaca-se com valores acima da média nacional em todas as faixas etárias infanto-juvenis, segundo informações do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde. O consumo excessivo de açúcar, gorduras saturadas, processadas e ultraprocessados, a propaganda de alimentos não saudáveis direcionados ao público infanto-juvenil e a inatividade física são alguns dos fatores que preocupam atualmente organizações nacionais e internacionais quanto ao aumento da obesidade. Então, prevenir e reverter o excesso de peso em crianças e adolescentes é fundamental por vários motivos. Primeiro, ganhar excesso de peso na infância e na adolescência pode levar ao sobrepeso e à obesidade ao longo da vida. O excesso de peso na infância e na adolescência está associado ao maior risco e início precoce de doenças crônicas, como diabetes do tipo 2. A obesidade na infância e adolescência tem consequências psicossociais adversas e reduz o nível de escolaridade. Crianças e adolescentes são mais suscetíveis ao marketing de alimentos do que os adultos, o que torna necessária a redução da exposição das crianças a alimentos obesogênicos. Então, a alimentação saudável não é uma escolha, ela é um direito. O comportamento alimentar de crianças e adolescentes sofre diversas interferências, em especial do ambiente em que estão inseridos. Ambiente alimentar é definido pelos ambientes físicos, econômicos, políticos e sociocultural onde o indivíduo vive, estuda ou trabalha, e que podem afetar a qualidade da alimentação e o estado nutricional dos indivíduos e da população.
Um ambiente que propicie bons hábitos alimentares é capaz de influenciar no desenvolvimento de um comportamento alimentar saudável e prevenir doenças crônicas não transmissíveis como a obesidade. A obesidade infantil já se tornou uma epidemia no Brasil e em 2019, de acordo com o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde, 7% das crianças menores de 5 anos e 13,25% das crianças de 5 a 9 anos acompanhadas na atenção primária foram diagnosticadas com obesidade. Para muitos são apenas números, mas para crianças e adolescentes que vivenciam o estigma da obesidade, trata-se de prejuízos ao seu pleno desenvolvimento físico e emocional. Apenas a educação alimentar e nutricional de forma isolada não basta no enfrentamento da obesidade infantil. Além disso, a alimentação saudável não é simplesmente uma questão de escolha individual. Trata-se de um direito garantido pela Constituição e também é a obrigação do Estado. Para garantir esse direito, o Instituto Desidera vem trabalhando para apoiar legislações que restringam a venda e a distribuição de alimentos e bebidas não saudáveis e promovam ambientes alimentares saudáveis, em especial o ambiente escolar, de modo a contribuir para o pleno desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes. Então, 5 milhões morrem anualmente em decorrência de doenças associadas ao sedentarismo, diz a OMS. Certo? Isso é um fato, gente. Então, para concluir, né, a gente pode utilizar vários recursos nas nossas vivências do dia a dia, com os amigos, com a família, né, e todos podem se apropriar desse conhecimento para experimentar uma prática, né, de vida mais prazerosa e mais consciente, fazendo a saúde acontecer em nosso meio, pelo menos no que se refere às práticas corporais. Então, podemos contribuir com uma vida mais saudável em todas as comunidades, na escola, no trabalho, na rua, no bairro, e criar uma cultura que promova a saúde é muito mais que incorporar hábitos saudáveis. É viver em ambiente saudável com relações saudáveis entre pessoas, né? Boa alimentação, práticas corporais vivenciadas de forma consciente e contribuindo para a saúde de todos e não somente como a cura de doenças já instaladas. E aqui eu trouxe algumas curiosidades para vocês. Dançar pode ser uma atividade física das mais intensas. Em Sergipe foi realizada uma pesquisa que analisou a frequência cardíaca de 119 dançarinos de quadrilha competitiva durante 30 minutos de apresentação. E chegou-se à conclusão de que esse tipo de dança é uma atividade física que está na categoria pesada e de capacidade máxima. Certo? Então, fica a dica aí para você pensar em dançar frevo, forró, samba, axé, pagode, enfim. Outra curiosidade é que a flexibilidade diminuída ela pode causar problemas posturais, né? Limitação dos movimentos envolvidos tanto nas atividades diárias quanto nos jogos, danças e etc. Então, para o idoso, pode limitar a sua condição de realizar com independência inúmeras atividades no cotidiano. Então, vale aí pensar no alongamento como um aliado para toda a vida. E assim nós concluímos mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido, né, todo esse conteúdo sobre as doenças e sobre como a prática de exercício físico, né, a vivência das práticas corporais podem interferir, né, e de forma positiva e contribuir para uma melhoria na qualidade de vida, né, de pessoas que são portadoras de algumas doenças crônicas degenerativas. Então, assim finalizamos a nossa aula. A todos um forte abraço e até o nosso próximo encontro.